Olá pessoal, na aula de hoje eu vou explicar para você como funciona o mercado financeiro do Brasil. Vou contar para você quais são as instituições que compõem esse mercado. Primeiro, o mercado financeiro ele é composto por órgãos e entidades que servem para, principalmente, proteger o investidor. Essas entidades elas regulamentam, fiscalizam e punem os agentes de mercado. E isso é muito bom, porque dá mais credibilidade ao mercado e vai deixar o investidor, você investidor, mais seguro. Você pode não acreditar, mas os tempos de hiperinflação no Brasil ajudaram a formar um dos sistemas financeiros mais sólidos e bem regulados do mundo. Vou explicar mais para você depois. Voltando a falar dos órgãos que fiscalizam e organizam o sistema financeiro, nós temos principalmente o CMN, Conselho Monetário Nacional, que é o órgão do Sistema Financeiro Nacional que é responsável por regulamentar o mercado inteiro. Embaixo dele nós temos o Bacen, o Banco Central do Brasil, e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E elas estão ali diretamente para supervisionar o mercado. E abaixo do Bacen e da CVM surgem então os operadores deste mercado, que são as corretoras de valores, os bancos de desenvolvimento, os bancos de investimentos, companhias hipotecárias, cooperativas de crédito e bolsas de mercadorias e futuros e também a própria bolsa de valores. São essas as entidades que distribuem os investimentos no mercado, ou seja, é delas que você vai adquirir os investimentos. E na hora de fazer o investimento é muito importante conhecer como funcionam essas entidades e saber se a empresa pela qual você está investindo é registrada no Bacen ou na CVM e como essas instituições podem te proteger. Quando você investe através de um banco, é o Bacen, o Banco Central do Brasil, que está supervisionando todas essas instituições bancárias. Já se você investir por uma corretora, é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a responsável por supervisionar as corretoras e as demais instituições financeiras não bancárias. Como eu já disse acima, no Brasil temos certo preconceito sobre quase tudo que é nacional. Mas nosso preconceito neste caso não é bem fundamentado. O sistema financeiro brasileiro é dos mais completos e organizados do mundo. Ele é respeitado internacionalmente e até outros países vêm até aqui para entender como funciona o nosso sistema financeiro, para copiar e para servir de modelo para outros países. Por exemplo, na crise de 2008, diversos grandes bancos faliram por todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e até na Inglaterra. Mas no nosso sistema financeiro nacional ficou de pé e nenhum banco veio à falência. Resumindo, se você vai investir em um banco, procure seus registros no Bacen e consulte sobre o mesmo. E se você vai investir por uma corretora, vá até a CVM e consulte sobre a mesma. Só assim você pode aproveitar as seguranças do mercado financeiro nacional. Se uma empresa onde você vai investir não estiver listada nem no Bacen, nem na CVM, corra dela. Bom, meus amigos, então, mais uma vez, para o nosso aprofundamento, né? Eu parei falando sobre a política fiscal, que é a política de arrecadação através dos impostos do governo e depois dos gastos que o governo faz, né, também em educação, em saúde, infraestrutura, em cultura, né, em segurança, ok? E que se ele gasta, se ele arrecada mais que gasta, ele tem um saldo primário, né? Ele tem um superávit primário, e se ele gastar mais do que arrecadar, ele tem um déficit fiscal primário, tá? Então, quando você vê essa palavra, né, superávit primário, déficit primário, tá falando se o governo gastou mais que arrecadou, se ele arrecadou mais que gastou, tá? Ok, gente? Aí falei sobre que o Keynes diz que o governo pode ter um déficit, o importante é que ele faça com que a economia do seu país seja produtiva,
porque depois ele vai ter esse retorno a longo prazo, porque ele vai ter muito tributo para retirar da produção desses impostos, tá? Então nem sempre o governo ter déficit é ruim, tá? Ok? E aliás, essa é a grande discussão, né, entre o neoliberalismo e a social-democracia, né? Política cambial. Aí aqui a política cambial é em relação a troca do dinheiro do exterior, né? Do nosso dinheiro, que no caso é real, com o dinheiro do exterior, no caso o euro, o dólar, tá? Então você tem uma política para isso, né? Se você mantém, por exemplo, o nosso dinheiro a R$ 1 equivale a €1, por exemplo, o nosso dinheiro está valorizado. Só que aí o que acontece? A nossa mercadoria ela fica cara para vender para o exterior, porque o euro é um dinheiro muito valorizado. Só que para comprar para nós é barato. Então, no caso que nós, aqui quando não consumimos, fica barato, né? Então, para comprar produtos importados. Ou se eu sou uma empresa que vai comprar uma máquina do exterior, vai ficar mais barato para mim. Então, isso é bom. Só que se eu vou vender para o exterior, é ruim. Por quê? Porque então o meu preço fica muito caro. Então, para mim é ruim. Por outro lado, se o preço se fica muito desvalorizado o dinheiro de um país, aí é o contrário, né? Fica ruim para me comprar coisas do exterior, ou para comprar equipamentos ou produtos do exterior, né? Mas, por outro lado, para quem vai vender, como seu dinheiro está desvalorizado, sua mercadoria fica mais barata. Então, você vai ter mais pessoas procurando aquela mercadoria para a exportação vai crescer naquele país. Então, tem um equilíbrio, né? E isso aí é exatamente a política cambial que vai dizer isso. Quando você regula a política cambial para que você não tenha nenhum preço um valor do seu dinheiro não seja nem muito alto nem muito baixo, para você não prejudicar nem a exportação e nem a importação, para você achar um equilíbrio disso, né? O nosso câmbio ele é flutuante, o que significa o seguinte, que o valor do dinheiro, né, do nosso dinheiro, o valor do real, ele flutua todo dia, dependendo da quantidade de dólar que é preciso naquele mercado de câmbio, né, de troca de dinheiro, tá? Então ele é flutuante. Se um dia precisa de muito dólar e o Brasil está faltando um dólar no mercado porque as pessoas estão querendo comprar muito dólar porque não estão acreditando no real, então você pode ter o quê? Uma valorização do dólar e uma desvalorização do nosso dinheiro. Se por outro lado as pessoas estão acreditando no real e estão trocando o real pelo dólar, então o que acontece? Pode sobrar muito dólar no mercado e aí vai faltar real. Então o que valoriza o nosso dinheiro. Então é chamado câmbio flutuante. Há países como a China que não tem isso. Ela diz assim, ó, o valor é tanto e acabou. O governo fixa aquele, o valor fixo, né? Câmbio fixo. Então o valor é tanto, vale tantos ienes lá, o dinheiro chinês, e acabou. E aquele dinheiro, e aquilo, o mercado tem que comprar por aquele valor e vender por aquele valor e acabou. Ok? Política de renda, gente, é a política que o governo faz para poder incentivar o quê? Melhora dos salários, para depreciação, né, dos produtos, para que você tenha mais lucros, mais dividendo, para que os preços dos produtos sejam finais e intermediários sejam estáveis e sejam preços acessíveis. Então, o governo que controla a política de preços das mercadorias e dos salários, tá? Então, aqui, ó, os principais objetivos dessa política são proporcionar ganhos de poder aquisitivo ao salário, para que os salários possam ser o quê? Possam ter poder de compra, né? No caso do controle de outros preços, para que não exploda a inflação, e distribuir a renda, para que, ou seja, porque o Brasil é o país mais desigual do mundo, infelizmente, né? Tem pessoas que ganham muito e tem pessoas que não ganham nada. E a maioria das pessoas ganham salários entre 2 e 5 salários mínimos, que é um absurdo, né? Por isso que a nossa renda é baixa, ok? Isso é o quê? Uma política equivocada do governo. O governo deveria fazer uma política em que o salário médio fosse um salário que fosse o suficiente para que todo cidadão tivesse uma vida, que ele pudesse ter uma vida, que ele pudesse usufruir de todos os bens que a sociedade e todos os privilégios que a sociedade produz. Mas isso não acontece por quê? Porque nós temos uma péssima distribuição de renda, né? Garantir renda mínima, como agora, o auxílio emergencial é uma política do governo para garantir renda mínima para as pessoas poderem pelo menos comer, tá? Então isso são o quê? Políticas de renda, né? Reduzir o nível de tensões inflacionárias através da política de renda, você pode distribuindo, né? Você pode, com uma distribuição de renda, você pode então, obviamente, fazer com que você estimule a economia sem causar a inflação, tá?
visando também a estabilidade dos preços. Tá? Então, tudo isso. Agora, obviamente, que se as pessoas, por exemplo, tivessem muito dinheiro e esse dinheiro não fosse e tivesse para comprar tudo, mas não tivesse produzindo, o país não tem produção para isso, então o que vai acontecer? Vai aumentar o preço das coisas, porque é muita gente com dinheiro para comprar e pouca mercadoria para vender. Então, você veja que todas essas políticas do Banco Central, né, do sistema financeiro e do comitê, que hoje o comitê é 2 pessoas, né? O presidente o presidente o secretário desculpa, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, 2 pessoas para determinar a política econômica de um país é meio complicado, né, gente? Não convenhamos que isso é totalmente antidemocrático, né? Porque essas políticas determinam tudo na vida de todos nós, tá? Então, né, que é o caso da política fiscal, cambial, de renda. E também em relação à política monetária. A política monetária, gente, é exatamente a política que regula a quantidade de dinheiro que vai estar no mercado. Responsável por 2 coisas fundamentais na nossa vida, que é o quê? Primeiramente, a questão da inflação, né? Porque a inflação, que é a desvalorização do nosso dinheiro, ela ocorre exatamente por essa questão de você ter mais ou menos dinheiro, você vai ter então a política monetária é que vai dizer isso. E a outra é os juros, né? Então, inflação e juros é consequência direta da política monetária. O governo, para que ele possa trabalhar com essa política monetária, ele pode trabalhar de 2 formas. A política monetária ela pode ser uma política monetária expansionista, como ela pode ser uma política monetária contracionista. Expansionista é quando ele quer estimular o crescimento. Tá? Então ele vai o que? Ele vai e solta mais dinheiro no mercado. E contracionista é quando ele não quer estimular o crescimento, porque que acontece o quê? A produção do país não está dando conta da quantidade de coisas que as pessoas estão consumindo, porque as pessoas estão o quê? As pessoas estão, entre aspas, né? As pessoas estão consumindo mais, ou enriquecendo, entre gosto dessa palavra, as pessoas estão consumindo mais, né? Então com isso, o Brasil precisa se estruturar para produzir mais, para dar conta, porque senão vai faltar mercadoria e vai causar inflação. Então ele é obrigado a adotar uma política contracionista, ok? Então você pode trabalhar na política monetária com a expansionista ou contracionista, tá? Aí então ele vai dizer aqui sobre a questão do mercado, né? O mercado monetário. Aí ele fala, obviamente, o mercado do dinheiro, né? Então a função do mercado é a moeda, é a regulação da moeda. E aí ele vai explicar com detalhes para vocês aqui, ó, que aqui nós temos os instrumentos de política monetária, né? Então, que obviamente que é a moeda, né? Que é o crédito e é os juros. Aí ele vai falar que nesse sistema você tem algumas formas de você controlar. Como que você controla esse dinheiro? Aí uma forma que você controla esse dinheiro é através do Banco Central, que ele pode fazer o que chama de redesconto. O que é redesconto, gente? Gente, o redesconto é um socorro para banco. O banco vai quebrar, o governo vai lá e dá um dinheiro para ele. Dá não, empresta. Só que ele empresta juros altíssimos e por 24 horas, 48 horas, curto prazo. É chamado redesconto, tá? Então, isso é uma forma como o governo controla a quantidade de dinheiro no mercado. Outra forma é através do open market, o mercado aberto, que é o seguinte: o governo vendendo papéis do governo, papéis do Tesouro, dívidas, né, do Tesouro Nacional, ou comprando. Quando o governo quer tirar dinheiro do mercado, o que ele faz? Ele vende papel para o banco. E, obviamente, ele vende e o banco dá dinheiro para ele. Aí, quando os bancos ou as corretoras eles dão esse dinheiro para o governo está tirando dinheiro do mercado. Então, o dinheiro vai ficar mais caro. E, consequência, os juros vão ficar mais altos. E aí vai poder impostar menos. Então ele quer o quê? Ele quer esfriar, né? Ele quer diminuir a economia do país, porque está aquecida demais. É aquela coisa, as pessoas estão consumindo muito e a produção não está dando conta desse consumo. Então tem que diminuir um pouquinho o consumo e ajudar a indústria para que o consumo possa rapidamente a demanda possa ser toda preenchida, né? E consiga que a indústria dá conta da necessidade que está precisando no país, para aí, de novo, ele poder abaixar, né? Ele solta, mas aí o que ele faz? Ele compra de novo esses papéis do governo e solta o dinheiro para o mercado, porque como o mercado precisa produzir mais, precisa de mais dinheiro, e aí o dinheiro tem que baixar de preço. Então por isso ele solta mais dinheiro, o dinheiro fica mais barato, os bancos devem emprestar com dinheiro mais barato, e com isso a indústria pode
fazer empréstimos, né? Fazer investimentos com financiamentos a juros mais baixos, e aí ela acelera a produção para dar conta do quê? Daquela demanda que está ocorrendo, tá? Então esse equilíbrio, tá, entre demanda e produção, demanda e a necessidade, né, e o consumo, e a capacidade de consumo da sociedade, tudo isso é regulado através desses instrumentos. E o outro instrumento, que é um dos mais importantes, tá, gente, é a questão também do empréstimo compulsório, tá, gente? Que o empréstimo compulsório, ele é importante, que isso aqui, é esse que tá aqui, ó, depósito compulsório, tá aqui, ó, tá? O depósito compulsório, esse depósito compulsório, ele é importante. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte: o banco vai, por exemplo, e vende uma CDB, né? Que CDB o que é? É eu querendo investir, não quero investir em poupança, então eu quero emprestar dinheiro para o banco. Eu empresto dinheiro para o banco. Como eu faço isso? Como eu empresto dinheiro para o banco, já que está sobrando meu dinheiro? Através de CDB. Então é um papel que eu compro do banco e o banco vai me pagar depois de X tempo, X juros, porque eu emprestei dinheiro para ele. Então o banco arrecadou dinheiro. Só que quando ele arrecada um dinheiro, desses R$ 100 que ele arrecadou, de cada 100 que ele arrecada, aí o governo fala assim, ó, 30 tem que ficar aqui depositado no Banco Central, 40 tem que ficar no Banco Central. Então, dependendo se o mercado precisa de mais ou menos dinheiro, ele aumenta esse depósito obrigatório dos bancos, corretoras, cooperativas de crédito, enfim, todas as fomentadoras de crédito que existem no país. Ele aumenta, o compulsório diminui. Essa é a forma mais direta que ele tem de regular a quantidade de dinheiro no mercado e aumentar ou diminuir o valor do dinheiro e, por consequência, aumentar ou diminuir os juros, tá? Então é assim que funciona o sistema da política monetária, tá? Através dessas três formas: depósito compulsório, linha de redesconto, que na verdade é empréstimo de urgência para banco que não tem como pagar, está faltando dinheiro, e venda do papel, né? O mercado aberto, venda de papéis do Tesouro Nacional, de papéis do governo, para poder ou enxugar, tirar dinheiro do banco ou entregar dinheiro para o banco. Ok? Então a gente vai agora encerrando por aqui para irmos para a nossa última etapa, quando nós vamos falar então do mercado aberto, né? Sobre o mercado financeiro. Tá bom, gente?